nós vamos celebrar a ceia, que tradicionalmente é chamada de Ceia do Senhor ou Santa Ceia. E de antemão eu digo que todos aqui presentes são convidados a participar, porque não é ceia dessa igreja, essa mesa não é dessa igreja, é da igreja de Jesus. Então o convite, a mesa é dele. Se você chegou aqui pela primeira vez, você é convidada, você é convidado. Tem um texto do apóstolo Paulo, que ele escreve aos irmãos lá da igreja de Coríntios, lembrando o que é a Santa Ceia, o que é a ceia do Senhor. E eu vou ler aqui para vocês, lá em 1 Coríntios 11, versos 23 e 25. a 25, que diz assim, eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia Mensagem, um pouco diferente das versões mais antigas. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor, e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. Na antiga versão, umas versões mais da nossa memória emocional, é porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele vai continuando aqui na sua fala. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. E vocês precisam entender, o que vocês precisam entender é que todas as vezes que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. A Eucaristia, como ela é celebrada hoje nas igrejas cristãs, nem sempre foi assim. Isso veio a acontecer, esse ritual na celebração da liturgia é algo tardio, depois que os primeiros cristãos professaram a sua fé, depois de Cristo, especialmente depois de Constantino instituir o Império Romano como cristão. Antes, a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, era uma refeição comum. As pessoas traziam as suas panelas, juntavam as suas panelas e iam para um lugar onde podiam ali se juntar aos irmãos. E Paulo, se você ler essa carta um pouquinho antes, esse capítulo 11, ele vai fazer uma crítica. Vocês estão se unindo para pior e não para melhor. Por quê? Porque quando vocês trazem os alimentos e juntam as suas panelas, vocês querem comer rapidamente o que trouxeram, se esquecendo dos outros que não puderam trazer nada. Porque ali estavam pessoas que podiam trazer um pão de uma melhor qualidade, um vinho e tal, e tinha gente que não podia trazer nada. E se fazia ali o que em Atos dos Apóstolos se dizia, perseveravam unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, nas orações. E eles não estavam mais guardando o sentido daquele encontro, que tinha um sentido muito maior do que alimentar as suas barrigas, encher as suas panças. Se perdeu. O sentido era comunhão, é a gente permanecer junto, porque naquele tempo se passava por muitas dificuldades. Lembra da observação aqui do Tertuliano, que ressalta isso, né? Naqueles primeiros tempos, os cristãos foram perseguidos, martirizados, e era uma maneira de se fortalecerem, se juntarem, para continuarem na sua caminhada de fé. E enquanto se encontravam ali, Paulo, quando critica, diz: vocês estão
se esquecendo disso. Vocês estão vindo aqui para comer. E a ceia não se trata de comer, se trata da gente estar junto. E quando o apóstolo Paulo, olha que curioso, quando o apóstolo, alguém encostou, Fiat Lux, o Paulo vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que também entrego para vocês. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. E deu aos seus discípulos. E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Isto o quê? Jesus não disse, façam isto, comam. Jesus disse, façam isso, repartam. Se fosse para comer, era só um ato de encher o estômago. Mas era muito mais do que isso. Jesus estava enfatizando o grande mandamento da nossa existência que Ele deixou definitivamente para todos nós. Qual seria? Ou qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não há amor sem partilha. Aliás, o amor se caracteriza exatamente por isso. A nossa capacidade de dar. Amor é muito mais do que palavra. Amor é doação. É dar o melhor. Dar de nós. Repartir. Jesus partiu o pão da ceia, que representava o seu próprio corpo, como Ele se deu, repartiu e se deu para todos nós. Ele disse, façam isto, repartam de vocês. Quando a gente fala repartir na nossa cultura, e eu disse aqui, eu citei, eu acho que isso há uns 2 domingos atrás, numa pesquisa de uma amiga que fez um censo lá, ela estava fazendo uma dissertação de mestrado, alguns ouviram, vou repetir, perdão, mas muitos dos que estão aqui não ouviram, e ela pegou os elementos da ceia e foi pesquisar sobre a semiótica, os símbolos e tal, e ela dizia assim, na pesquisa, quando se reparte o pão na ceia, o que vem à sua cabeça? O que é repartir para você? Mais de 80% da pesquisa, dos pesquisados disseram que repartir é perder. Repartir é perder. E se tratando da ceia, essa palavra repartir, ela no nosso contexto é muito forte. E quando eu falo aqui que Jesus disse, façam isto, repartam, a gente vai logo, sabe para onde? Para o nosso bolso, que a gente tem que repartir o nosso dinheiro, repartir os nossos bens, repartir. Tudo bem que a gente precisa ser aí, né, solidário com muitas causas, ser generoso. A generosidade é uma coisa que deveria ter um culto só para a gente cantar isso e falar sobre isso. Vou deixar para a Ruth, para o Márcio, essa palavrinha aí, quem sabe faça 1 ano falando sobre generosidade na escola dominical. Mas não se trata de dar apenas o que é material. Repartam a vida de vocês. Gente, quanta dor, quanta angústia, quanta ansiedade, quanto pânico, quanta depressão seria evitada se a gente fizesse isso dentro da nossa casa. Se a gente fosse mais pródigo, se a gente fosse mais, como é que se diz? Se a gente esbanjasse a nossa capacidade de dar o nosso tempo para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Ah, não dá para esbanjar? Não, então vamos ficar aqui. Se a gente desse mais um pouquinho de tempo, se a gente repartisse um pouquinho mais da gente com quem está dentro da nossa casa. Ah, se a gente repartisse um pouquinho mais do nosso olhar. Você já viu como é que é lá no seu condomínio, quando a gente entra no elevador? É curioso isso, né?
eu, eu entro no elevador, mas eu confesso que eu sou, às vezes, meio mal educado. A gente entra no elevador e é impressionante, se tem alguém fazer assim, né? A gente olha para o umbigo, acho que a gente nunca olha tanto para o umbigo quando a gente entra quando a gente entra no elevador. Se a gente olhasse menos para o nosso umbigo. Se a gente pensasse menos no que é meu. Se a gente desse mais atenção do que está para além do nosso material. Se a gente pensasse menos nas coisas que a gente deseja comprar e alcançar, e a gente desse mais da gente para o outro. Jesus fez isso. Sabe por que Jesus fez isso e ensinou para a gente isso? Porque isso é exercício do amor. Sem isso o amor não pulsa, o nosso coração não pulsa, sem isso o amor não acontece. Jesus está dizendo, isto é a vida, repartam, essa é a vida de vocês. E aí depois ele diz, comam e se lembrem de mim. Eu ouvi isso no Jesus Cop, essa semana, e achei muito interessante, e o menino dizia lá, quando Jesus reparte o pão, ele está falando da vida. Repartir é viver. A vida se multiplica. Essa coisa do amor que se dá não se perde, porque no reino de Deus, quando a gente dá, a gente não perde, a gente multiplica. Quando a gente parte e reparte, a gente cria vida. E quando a gente come, a gente anuncia a morte de Jesus. E o significado disso, o seu amor por nós, a sua entrega por nós, e a nossa união com Ele e com o Pai definitiva, pelo ato dele na cruz, até que Ele venha. O convite hoje, e eu disse que a palavra ia ser breve, por conta da nossa hora mesmo, o convite à mesa é para que eu e você pensemos nisto. E façamos isto. Façam isto, disse Jesus. Doemos, repartamos, exercitemos a nossa solidariedade, a começar de dentro da nossa casa. Dê mais de você. Seja mais generosa, mais generoso, entregando mais do seu coração, dando o seu amor para quem estiver convivendo com você dentro da sua casa. E depois, comamos de Jesus, lembrando o que Ele fez por nós, nos unindo uns aos outros, definitivamente, e nos unindo ao coração do Pai. Jesus nos convidou, a todos, sem exceção, de participarmos dessa mesa. Não importa a sua confissão de fé, confissão religiosa, eu só te diria uma coisa, e essa é uma advertência do apóstolo Paulo: quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come condenação para si mesmo. Do que ele estava falando? Não estava falando de pecado, não, gente. Tradicionalmente, a gente usa esse momento aqui, muitas vezes assim, quem tem pecado não pode participar. Então, eu acho que ninguém aqui participaria. E a gente passaria, quem come, passaria uma mensagem horrível. Tipo assim, eu não tenho pecado, está vendo aí? Ó. E João diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Porque a gente está em pecado. Mas o examinar-se a si mesmo e comer é fazer esse exame, o quanto essa sociedade, essa cultura materialista, individualista, narcisista, tem roubado de mim essa capacidade de dar mais de mim. O quanto Jesus nos ensinou, e Ele quer que discernamos, não sei se é assim que conjuga, discernamos o seu corpo,
o seu sangue, que foi dado por nós, para nos tornarmos essa família, a família de Deus. E sabe por que isso é tão importante? Porque a gente quer um mundo melhor, não quer? Sabe onde começa o mundo melhor? No mundo aqui dentro de mim. Sabe onde o nosso bairro começa a melhorar? Quando começa a melhorar dentro da minha casa. Sabe quando o meu condomínio começa a melhorar? Quando eu começo a melhorar dentro de mim. Jesus nos convida a sermos seus seguidores, porque Ele deseja construir esse mundo melhor, lá para fora, mas a começar em cada um de nós. Quando você comer um pedaço do pão e tomar um pouquinho desse cálice, que é só a representação do que era aquela ceia lá que Jesus instituiu com seus discípulos e que os primeiros irmãos celebravam. Quando você comer e beber, lembre-se disso. Jesus só pediu isso. Lembrem-se de mim. Lembrem-se do que eu ensinei para vocês. Lembrem-se disso agora.